proximidade com a Palavra de Deus é o caminho para fortalecer a nossa fé. Vamos juntos dedicar esse momento ao Senhor, a fim de alcançarmos a intimidade com Ele, através da oração. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz de Cristo esteja com todos nós. Eu sou a Nayara Valeriano e venho compartilhar com vocês o Evangelho do dia no programa Proximidade. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025, segunda-feira, estamos na quarta semana do Tempo Comum. E o Evangelho proposto para hoje é o de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Vamos acompanhar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsassem da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é longo e um tanto quase confuso à primeira vista. Mostra Jesus e os seus discípulos na outra margem. A outra margem significa um lugar de desafios. E é para lá que Jesus havia convidado seus discípulos para irem com ele. Pois a missão devia continuar em outros lugares, na outra margem. Vemos aqui o que significa essa outra margem. Era um lugar com pessoas totalmente alienadas, possuídas por espíritos impuros, daqueles que tomaram posse de suas vidas e roubaram a sua consciência.
Na figura do homem possuído que ouvimos no Evangelho por um espírito impuro, está presente não apenas uma pessoa, mas uma categoria de pessoas. O próprio homem responde a Jesus quando ele lhe pergunta o seu nome, que ele é uma legião e não apenas uma pessoa. Eram pessoas extremamente marginalizadas, que viviam nas sombras, as sombras da morte, como bem já disse o texto de Isaías. Essas pessoas simbolizadas no Evangelho de hoje pelo cemitério, no meio dos túmulos onde esse homem estava vivendo. A situação de marginalização dessas pessoas, simbolizada nesse homem, era tanta que provocava uma atitude extremamente agressiva. Muitos, quando vivem numa situação assim, de miséria, de abandono, respondem a essas situações com muita violência. É comum, a gente ver na TV, nos jornais, pessoas marginalizadas que praticam atos de violência para chamar a atenção da sociedade, ou os que estão em busca da sua sobrevivência. O homem do Evangelho de hoje, ninguém conseguia deter, nem mesmo com correntes ou algemas. E ele foi ao encontro de Jesus, achando ser ele mais um que ia atormentá-lo, como tantos que até então não tinham feito outra coisa para ajudá-lo, mas sim para atormentá-lo. Jesus, porém, não condenou aquele homem, ou a legião, como ele disse, mas condenou o espírito impuro que se apossou dele. A sua missão é exatamente essa: expulsar todos os tipos de espíritos impuros que se apossam das pessoas, tiram a sua liberdade, tiram a sua vida e colocam essas pessoas numa situação de extrema marginalidade, como foi a situação desse homem. Porém, o espírito impuro é oportunista e não quer perder o seu espaço e nem as pessoas que ele está usando. Jesus e seus discípulos seriam então um incômodo para eles. Daí, ele implorava que não fosse expulso daquele homem. E Jesus então encontrou uma alternativa viável para expulsá-lo, que foram os porcos. Porém, isso não agradou a todas as pessoas, Há sempre aqueles que as ideias já foram manipuladas pelos espíritos impuros, que não concordam com a expulsão deles. E fazem isso, na maioria das vezes, por medo, como é o caso daquelas pessoas que pediram que Jesus fosse embora da região. Porém, mesmo incompreendido, a semente foi lançada. Quem foi liberto, mais cedo ou mais tarde, saberá reconhecer a libertação e vai se tornar um multiplicador da palavra de Jesus, testemunhando a sua libertação. O exemplo disso é o homem do qual haviam sido expulsos os espíritos, a legião. Ele se colocou à disposição para seguir Jesus. E de agora em diante, ele seria mais um discípulo e missionário de Jesus Cristo, vivendo e pregando o que Jesus tinha feito. A partir de tudo isso, percebemos que Deus quer as pessoas livres, sem que sejam comprometidas com os espíritos impuros, mas sim comprometidas com o reino de Deus. E para isso é preciso ter fé e ir ao encontro dele. É preciso também que a gente vá à outra margem. Nos nossos tempos também existem outra margem. Precisamos entrar nessas regiões onde a morte é o que impera. Precisamos expulsar os que provocam as situações que degradam e matam a vida. Meus irmãos, minhas irmãs, que a palavra do Evangelho de hoje possa transformar as nossas vidas. Venha participar do nosso sorteio de fevereiro. O prêmio será um kit da Mary Kay, doado pela Simone Lima. A Simone trabalha com venda de cosméticos, maquiagens, cuidados com a pele e perfumaria da linha Mary Kay. Marque agora o seu dia de beleza pelo contato 31 99833 4309 e conheça as novidades da linha Mary Kay. Para participar do sorteio, basta você curtir e comentar o nosso vídeo do YouTube, dizendo que você está acompanhando o programa Proximidade.
Estamos finalizando o nosso programa de hoje e quero convidar você para juntos rezarmos a oração que Jesus nos ensinou para começarmos bem a nossa semana. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus. Obrigada pela sua audiência aqui no nosso programa. Até a próxima oportunidade.